Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários, que é muito importante, com respeito, é claro, e juntos iremos crescer nesse entendimento, porque o conhecimento é muito importante. Tem alguns aí que dizem que não precisa de conhecimento, né? Mas se não tiver conhecimento, nós somos uma presa fácil nas mãos desses homens. Então o conhecimento é tudo. A arma do sistema religioso é o não conhecimento. E quando a gente tem o conhecimento, a gente não é mais enganado por ninguém. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema idem foi a missão dos últimos dias. O idem foi a missão dos últimos dias, que foi para aquela geração, a geração contemporânea de Jesus. Eu não posso aplicar o ide do Senhor hoje. Você tem que ir pregar o evangelho a toda criatura, porque os dias estão próximos. Não. Eram eles que estavam vivendo os últimos dias. Então o tema da mensagem é o idem foi a missão dos últimos dias. Esse é o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui em Marcos capítulo 14, o versículo 15 diz assim. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14 e o 15 diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui não se aplica para nossos dias de forma alguma. O arrependimento nesse contexto aqui e o crer nesse contexto aqui, porque o texto está falando aqui que eles deveriam arrepender-vos e crer no evangelho. Então, esse arrependimento e esse crer no evangelho ali era se referindo ao reino de Deus que estava próximo. E esse reino de Deus, ele veio justamente ali, quando o juízo aconteceu, o juízo de Deus sobre ali aquela geração, a geração das 12 tribos de Israel. Então o arrependimento nesse contexto era para aqueles dias, eram para aqueles que viveram em vidas ali, antes da cruz e o depois da cruz. Entendeu? Aqueles que passaram pelo evento da cruz, pelo evento do madeiro, aqueles que passaram ali pelo período de transição, de peregrinação da cruz até o ano 70. Então, o evento que iria acontecer, o juízo de Deus que veio sobre Israel, sobre aquela geração contemporânea de Jesus, foi exatamente ali quando o reino de Deus foi estabelecido. O reino de Deus na cruz foi apresentado, mas não era a plenitude do reino ainda. Então, observe que o reino de Deus ele foi de forma completa, entendeu? Estabelecido no ano 70. Foi aquela geração que viveram o idem do Senhor até os confins da terra para anunciar o evangelho do reino. E Paulo, logo em seguida, foi levantado, foi chamado para levar a missão também para os gentios ali que viveram ali no primeiro século. E aqueles gentios ali,
antes da cruz, eles foram enxertados na oliveira. Então, observe como isso é claro na visão preterista. Então, eram eles que deveriam darem ouvidos, pois o reino de Deus estava próximo. Eles deveriam crer e se arrepender, porque a grande tribulação estava se aproximando. Então, eram os últimos dias que eles estavam vivenciando ali. Era um ciclo que estava chegando ao fim. O fim de uma era. O fim da antiga dispensação. Então, o reino estava próximo. Nós não estamos vivendo num contexto que o reino está próximo. Não, nós já nascemos dentro de um contexto que o reino já está em nós. O reino já foi estabelecido. Então, são contextos diferenciais. São contextos que não tem nada a ver eu pegar essa passagem aqui e trazer para os dias de hoje. E mais afirmar assim, olha, Jesus está falando pela palavra. E Yeshua está falando pela palavra. Não, ele falou. E aqui Marcos registrou um acontecimento, uma fala, uma expressão do Cristo da carne. Não tem nada a ver dizer que o Cristo da carne está falando conosco hoje. Olha, ele está dizendo que você tem que ir pregar o evangelho. Não, doutor, errou feio. Isso aqui não se aplica aos nossos dias, de forma alguma. Isso aqui, eu trazer isso aqui para os dias de hoje, eu estou descontextualizando o texto. Eu estou descontextualizando o contexto histórico. Fatos que aconteceram. Então, meus irmãos, o julgamento, o juízo de Deus estava próximo, justamente quando o reino foi estabelecido. Então eram eles que deveriam se arrepender e crer no evangelho, ali anunciado por Cristo, anunciado pelos discípulos. Isso aqui é muito claro, isso aqui. E eles viveram os últimos dias que estavam próximos. Eles passaram pelo julgamento do fogo, ou seja, do juízo. Em Marcos 16, aqui no mesmo livro de Marcos 16, veja o que o Cristo da carne fala para os seus discípulos após a ressurreição. Isso aqui não aplica para nossos dias. Essa fala não se aplica para nossos dias. Nós não estamos pregando, como eles dizem aí, não, tem que pregar, tem que evangelizar, porque Jesus, quando esse evangelho for anunciado a todo mundo, né, toda criatura, aí Jesus vem. Como? Todo dia nasce pessoas. Aonde é que está escrito que quando Jesus estivesse próximo de voltar, as pessoas iriam parar de nascerem, as mulheres iriam parar de gerarem? Aonde é que está escrito isso aí, doutor? Que patacoada é essa? Não faz sentido, todo dia está nascendo pessoas, todos os dias morrem pessoas e também nascem. Então isso é uma farsa, isso é um fake news. Veja, em Marcos capítulo 16, no versículo 14 em diante diz assim, ó, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Os discípulos não deram crédito na fala daquelas pessoas que já tinham visto que o Cristo da carne havia ressuscitado, porque Cristo estava aparecendo a pessoas, apareceu a muitas pessoas ali. E Jesus aqui está censurando, entendeu? A incredulidade e a dureza do coração dos discípulos, porque muitos, né? Porque o Cristo da carne já havia ressuscitado e tinha aparecido a outras pessoas. E essa notícia saiu ali, foi noticiada ali, foi divulgada, mas os discípulos, eles não acreditaram por causa da dureza do seu coração, entendeu? Por causa da sua incredulidade. Então Jesus censurou os seus discípulos. Aí no versículo 15 ele diz assim, ó, e disse-lhe, ide por todo o mundo. Que mundo? O mundo cosmo? Não, o mundo Oucomene,
aquele mundo habitado, aquele mundo ali, aquelas regiões ali, Samaria, até os confins da terra, aquelas regiões, aquelas nações ali circunvizinhas de Israel. Os discípulos teriam que anunciar, testemunhar a morte de Cristo e a sua ressurreição, e anunciar que o reino de Deus estava próximo, que a grande tribulação estava próxima, porque o próprio Cristo, antes de morrer, já havia falado para Pedro, Tiago, João, que aquilo ali iria acontecer, o juízo, a grande tribulação, e que estava ali se referindo, e era se referindo para aqueles dias, a grande tribulação. Então, observem, no versículo 15 ele diz, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo lá, o mundo oucomene, o mundo habitado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Será salvo de quê? Seria condenado de quê? Da grande tribulação, do juízo de Deus que veio e que aconteceu ali no ano 70. Começou em meados de 66 e terminou na metade do ano 70. Então isso aqui não se aplica para nossos dias. Eu trazer essa palavra para os nossos dias, aplicar para os nossos dias, eu estou descontextualizando o texto. E texto sem contexto vira pretexto para heresia, meu irmão. Isso aqui não se aplica em nosso contexto, em nossos dias. Eram eles que iriam passar, eram eles que deveriam crer, eram eles que deveriam receber aquela mensagem, entendeu? De advertência. Eles deveriam se arrepender e crer que o reino de Deus estava próximo. Isso aqui não se aplica para nossos dias. Veja em Mateus 24, capítulo 14, olha o que o Cristo da carne falou para os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras. Veja o que Cristo falou. Era uma fala do Cristo da carne para os seus discípulos. No versículo 14, Mateus 24, versículo 14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Olha aqui, ó, o mundo oucomene. Aqui está se referindo ao mundo oucomene, como eu também li aqui em Marcos 16. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, não por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, quando esse evangelho foi pregado a toda criatura ali, em todas as nações ali, dando testemunho do que Cristo havia feito na carne, das profecias que iriam se cumprir e que já se cumpriram ali naquele contexto, aí então viria o fim. O fim do quê? O fim de uma era, não era o fim do mundo cosmo, como os doutores aí da lei, aí do sistema religioso, ensinam, mentindo e enganando as pessoas, porque o que eles sabem mais fazerem, o que eles mais sabem fazerem é enganar as pessoas. É arrancar dinheiro das pessoas e dizer que Jesus está voltando, que tem inferno, que tem diabo, que tem Satanás, que tem demônio, entendeu? Tudo isso para amedrontar as pessoas, e as pessoas sem conhecimento nenhum vivem como um fantoche na mão desses homens. Vivem como marionetes, porque não tem conhecimento, e tudo que esses homens falam, eles acreditam, porque a arma do sistema religioso é que as pessoas não tenham conhecimento, porque quando eu e você, nós temos conhecimento, aí a gente cai em si. Aí hoje a gente não vê mais como aquele homem que foi curado e no primeiro toque de Jesus, né, na sua face, ele ainda via homens como árvores. Então a visão dele ainda não era nítida, entendeu? Não era limpa. A visão dele ainda estava embaraçada. Mas depois do segundo toque, aí ele disse, agora vejo perfeitamente como é. É o nosso caso, é o meu caso, é o seu caso. Hoje a gente vê tudo perfeito. Um evangelho puro, limpo e cristalino, mostrando as verdades que estavam encobertas, combatendo as inverdades manipuladoras do sistema religioso manipulador e enganador. Então, observem, aqui em Mateus também, em Mateus capítulo de número 7, observe Mateus capítulo 7, eu quero terminar com Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Jesus aqui está no Sermão da Montanha. Jesus
está no Sermão da Montanha. E no versículo 21, vamos ler no versículo 21 e o 23, olha o que está escrito. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha o anúncio da entrada do reino de Deus. Esse reino dos céus aqui é a mesma coisa do reino de Deus. Era o reino no âmbito espiritual, não está falando da eternidade não, doutor. Não está falando da eternidade, aqui está falando do reino que estava sendo anunciado, do reino que estava próximo. Então veja, Mateus 7, no versículo 21 diz, nem todo o que me diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia? O dia do juízo. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos, ou seja, expulsamos demônios. Esse expulsar demônios aqui era expulsar pessoas com um daimon perturbado, um espírito perturbado, mas não é demônio ser espiritual, não. Tem pessoas que se acordam, tem dias que a gente se acorda que as pessoas podem falar o que quiser da gente, a gente não está nem aí. Mas tem dias que só basta um olhar para a gente se irritar. Isso é um daimon alterado, espírito alterado. Então, esses espíritos, quando ele fala aqui, ó, deixa eu ver no versículo 22. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Ou seja, expulsar demônios aqui eram aquelas pessoas perturbadas. E para os judeus, até uma enfermidade era considerado para eles como uma pessoa que estava endemoniada. Não tem nada a ver de ser espiritual aqui não, doutor. Aí continuando, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus agora vai responder. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, observe, meu irmão, que isso aqui não posso trazer para os nossos dias. E como a gente ouviu isso aqui, dentro desses lugares, dessas gaiolas religiosas, trazendo isso para os nossos dias? Não, isso aqui era o anúncio do reino, a entrada do reino de Deus já estava sendo anunciada. Entendeu? Então eu não posso, isso aqui era uma referência do dia do Senhor, entendeu? Quando o reino também seria estabelecido ali, como foi exatamente aconteceu no ano 70, onde eles deveriam crer, eles deveriam se arrepender, porque o reino estava próximo. Então isso aqui não tem nada a ver trazer, entendeu? O dia do Senhor para os nossos dias, trazer que o reino ainda está próximo, trazer que Jesus ainda vai voltar, porque nós temos que pregar o evangelho, porque Jesus está voltando. Não, doutor. O reino estava próximo, o juízo estava próximo. Foi aquela geração que passou pela grande tribulação, foi aquela geração que passou pelo fogo, pelo juízo de Deus, e eu não posso trazer isso aqui para os dias de hoje, porque eu estarei descontextualizando o texto, entendeu? Então, observe que o Cristo da carne, naqueles dias, sempre ele estava alertando, advertindo sobre o dia do Senhor que estava próximo, o reino de Deus que estava próximo, o dia do Senhor que estava próximo para o estabelecimento do reino celestial. Não tem nada a ver trazer isso para nossos dias. Então, o estabelecimento do reino, o reino que estava próximo, estava interligados, conectado com a segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu ali no ano 70. Então, a vinda do Cristo se referia ao término de uma era, entendeu? E completando o ciclo de uma nova geração. De uma geração, ou seja, e completando o ciclo de uma geração. Então, todos aqueles que não creram passaram pelo fogo, passaram pelo juízo, pelo fogo eterno, que era o juízo de Deus, conhecido como o dia do Senhor. Então, isso aqui não se aplica nos nossos dias. Tudo já aconteceu. O reino, a gente não está esperando o reino, porque o reino está próximo. Nós já nascemos com o reino estabelecido dentro de cada um de nós.
Isso é para quem tem a mente aberta, quem tem os olhos iluminados. Entendeu? E quem tem os olhos iluminados não se deixa mais ser enganado por esses manipuladores aí de plantão que só fazem enganarem. E não são humildes de reconhecer que erraram. Admitam que vocês erraram. Passem com a verdade. Porque quando uma pessoa não passa com a verdade, é uma pessoa que não merece confiança. Tá entendendo? Que não tem nada para me oferecer. Que não tem nada para nos oferecer. Já tá dizendo quem é. Então, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários. Os comentários é muito importante. Comentários com respeito, com certeza, que eu irei responder os comentários. Mas se eu ver que é comentário querendo deturpar a mensagem, entendeu? Então eu vou tirar, eu vou eliminar, eu vou excluir. Tá entendendo? Então, meus irmãos, é essa mensagem que eu quero deixar aqui para nossas vidas nesse feriado. E eu quero aproveitar um bom feriado para todos vocês. Entendeu? E sem preconceito, porque diante do Pai, todos nós somos iguais. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão também Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão, e também se inscreva também no canal Vivendo em Graça. Olha, tem muito conteúdos bons aí do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.